Neste episódio, a espera da natureza, a vaidade humana, o julgamento não resolve nada. Será que você não estaria fazendo igual? Não existe pecador sem futuro, nem santo sem passado. Caso você tenha perdido o episódio anterior, falamos sobre objetos espirituais como o livro do Evangelho, criações espirituais e mentais, o livro Formas de Pensamento de Led Bitter, a meditação e a luz aureolada na fronte, a vibração que atrai os animais, as gotas de luz e a piscina. Capítulo 42 Evangelho no ambiente rural, do livro Os Mensageiros, parte 2 de 2. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Abre aspas. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Fecha aspas. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração. Agora teremos um longo trecho do Aniceto. Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade, para extrair-lhe o conteúdo divino. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheça-vos de perto os sacrifícios, abegnados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muito de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer, enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem um comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. É, para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não ouvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre, ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância,
embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando na média de 1.000 litros por dia, não pode um homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas, infatigáveis operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta de nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas, aproximadamente, dos 1.000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairados, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender, para que se organize uma era nova. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhe é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitindo-nos o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Farei aqui algumas considerações. Abre aspas. Exaltemos o soberano espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Fecha aspas. Quando ele está falando de soprar, podemos interpretar como o próprio ar, ou a energia que está no ar, que seria o que conhecemos como prana. E sopra significa que a ação do divino que possibilita toda a vida que conhecemos e que não conhecemos. Quando ele está falando de incessante renovação, ele está falando sobre as oportunidades que são sempre proporcionadas pelo divino com o intuito de nós aprendermos e evoluirmos. Mais à frente ele diz, abre aspas, há milênios a natureza espera a compreensão dos homens, fecha aspas. Essa natureza está com a letra maiúscula, indicando a natureza como a sua parte mais primária. Talvez até como um ou mais espíritos que aguardam a compreensão dos homens. E por que ele está falando há milênios? Porque esses espíritos, ou esse ser espiritual que está ligado à própria natureza, ele já sabia de antemão que tudo demoraria muito, porque a humanidade tem um ritmo de evolução e ela aguarda esperançosamente a compreensão dos homens. Para que, Vladimir? Como já foi lido todo esse trecho, para que o homem entre em harmonia com o meio ambiente, com a natureza. Mas para que isso seja necessário, o homem precisa, primariamente, entrar em sintonia e harmonia consigo mesmo. Porque nós vamos realizar fora de nós o que nós temos dentro de nós. E ele diz, abre aspas, não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive de ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos de Deus, fecha aspas. Quando ele está falando aguardando o entendimento e o auxílio, significa o entendimento, nós já falamos, para o ser humano ter sabedoria, entender toda a perspectiva da vida da natureza e respeitá-la. E o auxílio significa que ajudaremos futuramente a própria natureza em algum ponto desses, relacionado à evolução do planeta. Quando ele está falando de propriamente considerados filhos de Deus, seria que nós, seres espirituais que estamos encarnados,
estamos em um momento da nossa evolução onde podemos realizar alguma coisa. Eles não vão esperar algumas atitudes, por exemplo, de outros animais, vegetais ou mesmo os minerais. Então cabe a nós, que somos considerados, como ele disse, filhos de Deus, mudar essa atitude, forma de pensar e agir ativamente de uma maneira positiva junto à natureza. Mais à frente ele diz: entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Fecha aspas. Quando ele está falando de vaidades humanas, podemos entender a valorização da própria aparência, habilidades ou intelectualidade, frequentemente buscando a aprovação alheia. Esta palavra, vaidade, vem do latim vanitas, ou seja, vazio, fútil. O termo abrange orgulho, soberba e ostentação, sendo muitas vezes considerado uma frivolidade ou vanglória, indicando fragilidade emocional, inclui a autoadmiração exagerada e a busca por destaque. E por que tudo isso está acontecendo? Ele diz que o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Por quê? Os seres escravizados seriam os animais que são explorados de uma maneira bem cruel por parte da humanidade que nós fazemos parte. E mais à frente, ele diz, abre aspas, conheço-vos de perto os sacrifícios, abenignados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Fecha aspas. Ele está associando basicamente toda essa parte do maltrato em relação à natureza à própria ganância do homem. Ou seja, tudo ligado à parte do dinheiro e alguns benefícios que a pessoa pode ter em relação a isso, como mesmo o poder. Mais à frente ele diz, abre aspas, quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exigem sem nada oferecer, fecha aspas. Ele não está simplesmente justificando a atitude de todos, mas de que grande maioria dos cultivadores da terra não tem gratidão pelo que tem, no sentido de poder oferecer algo à própria humanidade e à natureza. E ele prossegue, abre aspas, enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Fecha aspas. O que ele está dizendo é que a manutenção da vida é justa, mas nós, como seres humanos, acabamos mergulhados nos excessos, tanto na viciação dos sentimentos, ou seja, não estamos fazendo as coisas direito porque existe a vaidade, e também nos excessos da alimentação, porque estamos simplesmente não sabendo lidar com maturidade sobre a parte da alimentação. Haja visto a situação que o planeta se encontra hoje com a péssima alimentação que nós temos. Vamos entender também que muitas vezes não podemos escolher o alimento que vamos consumir, por questões econômicas ou mesmo de acesso ao produto. Então existe o acesso do produto na parte física e também na parte econômica. Mas ele está falando de uma maneira geral, onde algumas pessoas poderiam mudar tudo isso e não o fazem. E ele diz que isso vai criar um imenso débito. E como nós podemos interpretar isso, Vladimir? Vamos lá. Vou dar novamente o exemplo da janela e do vidro quebrado. Quando você tem uma janela e você quebra esse vidro, você tem que repará-lo. Em um determinado momento de nossa existência, teremos que reparar esse vidro, ou seja, arrumar esse débito ou essa dívida. Dessa maneira, tudo o que nós estamos fazendo em relação à natureza, nós teremos que arrumar. Por isso, muitas vezes, nós vamos entender que precisamos de diversas encarnações para ajustar alguns erros que cometemos. Haja visto a própria Dona Laura com o marido dela, Ricardo, onde ambos tiveram acesso a encarnações até 300 anos antes do momento que ela teve acesso às informações dessas encarnações, e ela percebeu alguns erros. Então ela tinha que reencarnar para conseguir ajustar tudo isso. E isso é abordado no capítulo 39 do livro Nosso Lar, intitulado Ouvindo a Senhora Laura. Mais à frente ele diz, abre aspas, eles oprimem as criaturas inferiores,
ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Fecha aspas. Quando ele está falando de forças benfeitoras da vida, seria a própria força da natureza. Quando ele está falando oprime as criaturas inferiores, seria um maltrato, semelhante que ocorreu com o burro, onde aquele senhor acabou espancando o animal e sofreu depois, como consequência, um coice e acabou desmaiando. Esse senhor estava agindo com crueldade para com o animal. Não havia necessidade de fazer aquilo. Ele poderia utilizar a força que o animal tem para ajudá-lo a transportar algo, mas de uma maneira mais respeitosa. Essas forças benfeitoras da vida representam todo o suporte invisível e constante que recebemos do plano espiritual e da própria natureza. Isso inclui o auxílio dos mentores ou guias espirituais, as energias vitais que mantêm o corpo físico, as oportunidades de aprendizado e os livramentos cotidianos. Em suma, é o sistema de amparo organizado por Deus para que possamos evoluir. Quando ele diz que são ingratos para com as fontes do bem, refere-se à postura humana de cegueira e reclamação. E André Luiz observa que muitas pessoas, por exemplo, recebem o benefício, mas não reconhecem a origem. Acham que tudo é sorte ou uma mera obrigação. Focam apenas no que falta, ignorando a proteção que os sustenta. Desperdiçam as energias e o tempo concedidos pelo alto com vícios, pensamentos negativos e egoísmo. A ingratidão aqui não é apenas um sentimento, mas uma falta de sintonia. A pessoa recebe o bem, mas não retribui em forma de boas ações ou gratidão vibratória. Quando ele está falando sobre as indústrias ruralistas, vamos lembrar que esse livro foi escrito em meados de 1940. Entretanto, tudo o que está sendo apresentado neste livro e no livro Nosso Lar, etc., pode muitas vezes estar antecipando a realidade que nós estamos vivendo hoje, no caso, entre 2025 e 2026. Dessa maneira, o Aniceto, com todo o conhecimento espiritual que ele tinha, o acesso às informações e inspirado espiritualmente, ele conseguiu vislumbrar uma realidade e antecipar algumas coisas que já aconteciam, mas hoje estão muito mais evidenciadas, principalmente na parte das indústrias ruralistas. Ele diz qual é o motivador de tudo isso ligado a essas pessoas, que seria a própria vaidade e a ambição de ganhar, ou seja, o dinheiro, que lhes são próprias, ou seja, a pessoa já age naturalmente, ela já começa a identificar que aquilo faz parte, tanto a vaidade como o dinheiro. Por quê? Porque ela não está fazendo algo pelo espírito de amor e utilidade, como ele fala. E como consequência direta, essas pessoas não passam de infelizes servos das paixões desvairadas, que é o que ele comenta aqui e coloca no livro. E como consequência, o que ocorre? Abre aspas. Não passam de infelizes servos das paixões desvaradas. Fecha aspas. Dessa maneira, percebemos que ele está falando a causa, que seria a vaidade e a ambição, e a consequência, são pessoas infelizes. Por quê? Porque não estão servindo com amor. Estão servindo para algo útil. Porque quem está realizando um trabalho com amor, está sendo útil verdadeiramente, essa pessoa está bem, ela está feliz, ela está autorrealizada. Então essas pessoas que tiveram, têm e terão acesso a todo esse conteúdo que ele está explicando aqui, da parte dos animais, da natureza, etc. E eles não conseguem realizar o trabalho por amor e utilidade, vão acabar se sentindo muito mal. Mas aqueles que conseguirem fazer com amor e utilidade vão sentir uma autorrealização. Mais à frente ele diz, abre aspas, traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho e débito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Fecha aspas. Quando ele diz que traçam programas de riqueza mentirosa, refere-se ao planejamento obsessivo e ao esforço deliberado que as pessoas dedicam a objetivos puramente materiais. Significa gastar todo o tempo, inteligência e saúde arquitetando formas de subir na vida, acumulando bens e obtendo poder. É a ideia de que a pessoa desenhe sua vida em torno de metas que ignoram completamente sua natureza espiritual. E a parte da riqueza mentirosa, esse termo mentiroso
é usado porque, sobre a ótica da espiritualidade, essa riqueza é ilusória e temporária. Vamos entender que ele não está falando da pessoa ter um ganho justo, de ter dinheiro e poder realizar as coisas. É natural que quanto mais dinheiro a pessoa tem, pode ocorrer o poder junto disso. E mesmo que isso ocorra, a pessoa precisa ter uma fortaleza espiritual, precisa ter uma atitude espiritual para não se deixar corromper e se perder no meio de tudo isso. Existem pessoas que acabam interferindo diretamente em leis e diretamente na política, o que ocorre naturalmente e já ocorreu na humanidade. Entretanto, eles criam situações onde pode ocorrer guerras. Como assim, Vladimir, ocorrer guerras? Alguém pode fazer alguma jogada econômica, prejudicar um país, por exemplo, ele pode colocar o preço dos alimentos dele que são vendidos extremamente baixos. Isso pode fazer com que outras pessoas acabem falindo em outros locais e assim pode gerar até um certo conflito entre nações. Tudo isso ocorre. Isso está relacionado à parte que eu falei agora da pessoa realizar alguma atividade onde acaba prejudicando outras pessoas, não só pelas guerras, mas algo que leva à própria miséria, onde um país pode ficar numa situação econômica muito complicada e dessa maneira eles ficam dependentes de outros. E veja que interessante, da mesma maneira que ele falou que os animais, os vegetais, os minerais, ou seja, a própria natureza, é explorada por algumas pessoas, ele está incluindo nisso a parte dos humanos, porque alguém que não respeita a natureza em si, não respeita a própria vida ou o meio, ele não vai respeitar o ser humano, porque a pessoa está agindo com um padrão e esse padrão deixa a pessoa cega para a verdade da espiritualidade e da existência. E ele diz: domina os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde entre os monstros do ódio. Essa parte que eu falei deles dominarem e explorarem outras pessoas, tanto no ambiente deles, no país deles, como de outros lugares. E isso ocorre hoje, porque tudo está muito conectado. Veja que interessante, quando o livro foi escrito, isso já deveria existir. Mas hoje, com toda a conexão e velocidade das informações, isso acaba sendo uma realidade muito mais presente. E temos então a grande consequência. Mais tarde, eles estão entre os monstros do ódio. Por que isso, Vladimir? Digamos que você sabe deliberadamente que uma pessoa lhe fez um grande mal. E você fica muito revoltado com isso, o que seria natural. Isso pode ter causado para você uma grande miséria, uma grande destruição até da sua família, de onde você vivia. Então você passou por muitas dificuldades e acabou nutrindo um grande ódio por alguém ou por um grupo de pessoas ou alguma coisa similar. E quando essa pessoa que realmente fez esse mal desencarna, é muito natural que ela vai se defrontar com as consequências dos atos dela. E dentre essas consequências estão nossos irmãos desencarnados que estão com muito ódio em relação à pessoa. E quando ele diz monstros do ódio, significa que a pessoa já está tomada pelo ódio. Porque, como já vimos, quando a pessoa não está se sentindo muito bem ou está com uma enfermidade espiritual, seja ela pela ignorância ou mesmo pela maldade, ela acaba deformando o corpo espiritual, corpo astral ou perispírito, o que tudo indica então que essas pessoas estão totalmente tomadas pelo ódio. E essa pessoa ou esse grupo de pessoas que fez esse mal vai colher todo esse mal agora também. E quando ele diz que é para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos com espírito de tolerância e fraternidade, o que ele está dizendo é o seguinte: que o julgamento que você faz em relação a uma pessoa jamais vai ajudar em nada. Não estou dizendo que a pessoa não deve ser responsabilizada pelos seus atos, mas se você começar a ficar julgando essa pessoa, pode ser que você entre também nessa vibração do ódio, e isso não vai te ajudar também em nada. Então você tem que fazer pelo outro e por você também, que seria justo. Porque imagina a situação, se você começa a ficar com ódio de alguém, é muito provável que você emita energias nessa vibração para essa pessoa e também você acabe prejudicando essa pessoa. E você pode realizar algum ato, pior ainda, ligado à violência, etc. Então você vai se complicar. Por isso que temos que tomar muito cuidado com essa parte de ficar julgando as pessoas, senão podemos nos tornar pior ainda do que nossos algozes. Mais à frente ele diz, abre aspas, ajudemos-nos ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles, fecha aspas. Existe uma frase que diz, não existe pecador sem futuro, nem santo sem passado, e isso vale para todos nós. Dessa maneira, vamos entender que nós também erramos, estamos errando e erraremos.
Claro que às vezes não vamos cometer alguns erros graves, mas ainda erramos e podemos ter cometido esses erros no passado. Então é não julgar e seguir a vida. Quando ele diz, abre aspas, escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não olvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna, fecha aspas. O que ele está falando é essa parte dos gemidos da criação, que seria toda a natureza, porque a vida está em todo lugar, e de que também nós estávamos nessas fileiras ainda errando, no passado. E ele continua a reforçar, abre aspas, ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. Fecha aspas. Ele está reforçando constantemente a ideia do auxílio para com esses irmãos que estão cometendo o erro, porque nós também já fomos ajudados. Então é natural que você acabe ajudando os outros. Todo mundo erra, pessoal. E fica a indagação, será que você não estaria fazendo o mesmo que essas pessoas hoje, no que se refere a tudo que está sendo explicado de erros nesse trecho pelo Aniceto? Ou seja, será que você não estaria fazendo igual? Mais à frente ele diz, abre aspas, cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal, fecha aspas. Muitas vezes você não vai reparar diretamente o vidro da janela, mas você vai propiciar isso. Como assim, Vladimir? Você pode trabalhar na indústria do vidro, você pode trabalhar na indústria da massa que vai prender o vidro. Então ele está falando que existem diversas maneiras de nós, relativamente, resolver o nosso débito com a natureza. Então existem várias maneiras de você atuar nessa parte do débito. Novamente, como eu disse, o débito seria você quebrar o vidro da janela e depois arrumá-lo. E aqui ele entrará no longo trecho sobre o nitrogênio. Abre aspas, sempre ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial que poderia constituir a procura serena e edificante. Fecha aspas. Por que o nitrogênio é importante, Vladimir? Vamos lá. Porque o nitrogênio é um nutriente essencial para as plantas. Elas precisam disso para crescer, para se desenvolver, principalmente para a formação de proteínas e clorofila, e a indústria utiliza bastante para fazer fertilizante nitrogenado. Outro ponto a ser considerado sobre o nitrogênio é que nós estamos no fim da Segunda Guerra Mundial, quando o livro foi publicado em 1944. E, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu o que foi chamado de início da Revolução Verde, onde a disponibilidade de nitrato de amônio, que é o subproduto da indústria bélica, acabou sendo utilizado como fertilizante e teve como consequência direta um aumento significativo da produção agrícola. Será que o Aniceto está falando disso em vários pontos dessa série de livros? Parece que eles estão adiantando, como já disse, algumas coisas décadas à frente de quando publicaram esse conteúdo. Sinceramente, eu não sei. Só sei que o Aniceto sabe muito bem do que está falando. Não é a minha área, a agricultura, não sou químico também. Só estou tentando estudar aqui com vocês esse conteúdo. Se você for dessa área, provavelmente saberá muito melhor do que eu. E fica o alerta que o Aniceto passou para todos nós. E como ele está falando sobre a parte de guerra, tragédia mundial que poderia constituir a prova serena e edificante, vamos interpretar também que existem guerras econômicas por causa do nitrogênio. Porque quem controla a produção de fertilizantes controla parte da oferta de alimentos. Vou dar alguns exemplos. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, onde a guerra expôs a dependência brasileira e mundial dos fertilizantes russos, causando catástrofes no preço, conforme relatado por gigantes do setor. Temos também, no Oriente Médio, o Irã, onde os conflitos entre o Irã e o Iraque ou Israel e Irã geram incertezas, pois o Brasil importa cerca de 20% de sua ureia do Irã. Existe também uma dependência estratégica, ou seja, a alta dependência de poucos países exportadores, como a Rússia, China e Irã, coloca o nitrogênio no centro de guerras de suprimentos, onde cortes de exportação são usados como pressão econômica. E isso causa um grande impacto no Brasil, que tem uma grande renda ligada ao próprio agronegócio, onde o Brasil é extremamente vulnerável, importando cerca de 85 a 95% do nitrogênio que usa na agricultura, o que afeta diretamente o custo da soja, milho, café e cana. A alta no preço do nitrogênio eleva o custo de produção, impactando o consumidor final no preço dos alimentos. Nesse trecho, eu perguntei na internet se o nitrogênio é caro e se existem guerras econômicas por causa dele. Então você pesquise o mesmo termo para você encontrar informações. E tudo isso que o Aniceto falou até agora sobre as tragédias mundiais e sobre guerras e outros problemas que podem ocorrer
também estão ligados ao nitrogênio. Veja que interessante, ele já estava prevendo ou tendo acesso a essa informação há quase 100 anos. E ele comenta da nossa dependência sobre o nitrogênio. Abre aspas, como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando-o na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo no planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Fecha aspas. E ele diz quais são os seres que conseguem fazer isso naturalmente? Abre aspas. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas, infatigáveis operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Fecha aspas. E por que tudo isso está acontecendo? Mais à frente ele diz, abre aspas, mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. Fecha aspas. Por que ele está falando da construção da nossa própria felicidade? Porque não existe fraternidade. Existe todo o envolvimento das vaidades, existe todo o envolvimento do poder, da ganância e da parte de controle, de submissão, tal qual ocorre com os animais, ocorre também em relação aos humanos. Então, tudo isso está prejudicando a nossa humanidade. E, naturalmente, somos cobrados disso de alguma maneira. E, sabiamente, o Criador não colocou esse acesso ao nitrogênio em nós, e sim nas plantas. Então, tudo isso tem um propósito. Como consequências, temos, abre aspas, e o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvaradas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Fecha aspas. Ou seja, as guerras, tanto as belicosas como as comerciais. E ele prossegue, abre aspas, ajudemo-lo a compreender para que se organize uma nova era. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la, no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Fecha aspas. O que ele está falando sobre essa parte de organizar uma nova era será o próximo passo da humanidade, onde teremos a parte espiritual mais ativa no nosso dia. Dessa maneira, tudo vai melhorar. E ele diz, abre aspas, nessa época o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Fecha aspas. Como assim, Vladimir? Vai acontecer o seguinte, nós vamos avançar espiritualmente como humanidade e em um determinado momento existirá um conhecimento que vai aparecer nesta nossa humanidade e teremos acesso a toda a parte de tirar o nitrogênio da atmosfera e não de outros meios. E isso vai fazer com que toda a produção mundial de alimentos melhore, evitando muitas guerras, muita fome, muita miséria, muito sofrimento. E ele prossegue, abre aspas, ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre, fecha aspas. O que ele está dizendo é que existe uma permuta divina, vamos lembrar, no capítulo 33, intitulado Curiosas Observações do livro Nosso Lar, existe a ajuda de muares por parte daqueles que trabalham como samaritanos e eles não judiam dos animais, eles acabam trabalhando numa sintonia. E é isso que ele está falando aqui, uma troca justa, uma troca divina. E ele reafirma no final, não condenemos, ou seja, não condene os outros. Para quê? Para você também não ser condenado. E o mais importante, auxilie, ajuda. Ajuda no que é possível, sem julgar. Isso vai fazer bem a você e às outras pessoas. Seguindo, a assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir, fechou o livro sagrado com estas palavras. Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados.
Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de inequidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vão contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Farei aqui algumas considerações. O Aniceto faz um resumo de tudo o que ele falou nesse parágrafo, onde devemos ajudar tanto a natureza como os irmãos que estão agindo errado. Fim do capítulo 42, Evangelho no ambiente rural, do livro Os Mensageiros, parte 2 de 2. No próximo episódio serão abordados a impregnação da energia no ambiente, o patrocínio para os jogadores e time de futebol, organização vibracional e das pessoas, telenergética, o perfume, sacerdotes do Antigo Egito, o livro, a capa, os capítulos e o conteúdo, a balança vibracional,